começando nosso raciocínio em torno dessa proposta da jornada espiritual, que é o que temos que realizar, gostaria de convidar vocês a mentalizarmos uma jornada, o início do início. Quando começou a nossa proposta espiritual de crescimento, saindo ali das mãos de Deus, desse ventre pater mater de Deus. Essa ideia de jornada, onde nós ainda nem éramos seres humanos, até chegarmos aqui e, a partir desse raciocínio, percebermos como é de grande importância a ideia, a lógica de viver a partir desse conhecimento energético da vida, que somos porções de energia. E Joana vem nos ensinar, toda a sua obra, na série psicológica em especial, que viver é uma luta. É a luta do viver. E que a partir dessa luta, a nossa meta é o desenvolvimento do amor. Mas no estágio que nós nos encontramos entre o animal e o anjo, o nosso maior desafio é usar essa realidade animal, que nos sustenta energeticamente, mas nos atarrachando dela para começar a caminhar na direção do anjo. Dentro dessa lógica, foi perguntado na questão 23 para Allan Kardec, o que é o espírito? E os espíritos da obra, da coordenação da obra de Allan Kardec responderam: um princípio inteligente do universo. Na questão 79 eles perguntam: pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes são do elemento material? E Allan Kardec, os espíritos respondem a Allan Kardec: os espíritos são a individualização do princípio inteligente, ou seja, era uma porção grande de energia no qual foi pego um pedaço, nós nascemos, numa lógica bem simplista. Os corpos são a individualização do princípio material. A época, o modo por que essa formação se operou é desconhecido. Nós não temos conhecimento de como nós nascemos, em termos de sair realmente da proposta de Deus. Quando nós saímos desse ventre pater mater de Deus, entendendo Deus como essa energia, que é o que a nossa consciência nos permite dar ânimo e do ânimos, esse Deus que é mãe e pai ao mesmo tempo, ele nos dá a vida. Nós começamos a nossa jornada num conceito que André Luiz coloca no seu Evolução em Dois Mundos, como uma mônada, que é essa porção de energia, é um núcleo de energia que ele vai precisar se desenvolver ao longo da sua jornada evolutiva. Dentro dessa ideia, nós começamos como uma porção de energia, possivelmente, pelo que as obras vêm orientando, é uma porção de energia que se aproxima de um círculo de energia na forma circular, na forma de um ovo redonda. É uma estrutura muito passiva, porque ela vai passar a ser orientada pelos grandes espíritos prepostos de Jesus para caminhar na direção da sua evolução. E a partir dessa lógica, ela vai receber toda essa nutrição dos espíritos superiores, que vão atuar sobre nós com impulsos diretivos, como um pai vai guiando uma criança. Um pai que vai orientando uma criança e conduzindo para que essa energia ela vá se consolidando para iniciar a sua caminhada. A direção desse processo evolutivo, ela vai se dar basicamente em duas frentes. Sob a orientação desses grandes espíritos, que vão conduzindo a nossa realidade evolutiva, e junto à matéria. Há uma necessidade de um atrito com a matéria, um contato com a matéria, de ser influenciado pelo princípio material, como ele coloca. Então surge para nós os nossos primeiros pais, os primeiros pais da nossa história evolutiva, que são os espíritos auxiliares de Jesus. Se pensarmos, já começa a nossa família universal, porque nós temos pais comuns, são pais coletivos, são pais que, quando chegamos aqui, eles foram direcionando os nossos passos.
André Luiz assevera que são ministros angélicos, ali muito próximos a Jesus, ou no mesmo nível de Jesus. São gênios construtores do próprio planeta que estiveram com Jesus. Quando Jesus tirou um pedaço do Sol, jogou essa massa incandescente em ignição no universo, ela foi esfriando no frio do espaço, se consolidando no que nós conhecemos hoje como Terra. A partir dali, Jesus já estava atuando na formação dos elementos da natureza, na tabela periódica que nós conhecemos hoje, congregando e liberando elementos de estrutura atômica dentro daquela realidade. E à medida que surge uma nuvem de protoplasma, uma energia inicial, essa nuvem nos traz para cá ligados a filamentos energéticos. Ela nos traz para cá e começamos a nossa jornada nas mãos desses espíritos superiores. Sob o impulso, eles imprimem em nós a própria vontade de Deus, que é a lei do progresso, a lei do desenvolvimento, a lei do transformismo dentro dessa realidade. Eles dão um impulso que vão nos auxiliar, nos colocando próximo à natureza, para que copiemos a natureza para dentro de nós. Nós começamos a aprender com a natureza as funções orgânicas e as funções psicológicas. Dentro dessa realidade, esse impulso ele vai movimentando a vida. É a nossa primeira experiência de divino, onde imaginemos só uma porção de energia que não tem as baterias dos órgãos físicos, não tem as funções psicológicas da atenção, não tem nada, é um ovo sem gema, dentro daquela realidade. Dentro dessa proposta, quando nós vamos sendo colocados próximos à natureza, é como se realizasse um serviço de fundição junto aos elementos da natureza. Nós nos aproximamos das estruturas dos micro-organismos, dos minerais, dos vegetais, mais tarde no animal, e eles vão, como um serviço de fundição, imprimindo modelos de energia dentro de nós, moldes energéticos, que vão estruturando a nossa realidade espiritual. Emmanuel coloca no livro Pensamento e Vida, um livro muito profundo, pequenininho, mas com lições assim inacreditáveis. E ele vai falar no capítulo Filhos, na página 55 do livro. Ele vai explicar como que se dá esse processo de instalar energia dentro de outra pessoa. Como que um pai e uma mãe imprimem um molde de personalidade através da vibração magnética dentro do filho. Emmanuel fala nessa obra que a palavra falada, ela tem um magnetismo, ela carrega um magnetismo muito profundo. E a ação comportamental, que ele chama de exemplo, né? Ele vai falar do exemplo. Quando o pai atua falando e se comporta, ele gera uma vibração tão grande de indução que ele vai talhando um molde da imagem dele dentro do espírito que recebe, que no caso é a criança. Vai talhando um duplo do pai e da mãe dentro da criança, um molde vivo, que nós chamamos de subpersonalidade, ou no conceito da psicologia analítica, da proposta de Jung e de Joana de Ângeles, que chamamos de complexos. Os complexos paterno, complexo materno, são subpersonalidades vivas em nós e que ficam se movimentando. Agora imaginemos só nós na condição de um ovo ali original que acabou de sair da realidade divina, experimentando a influência de um anjo muito próximo a Jesus. Se a lei é de fundição, é de impressão, embora nós não tivéssemos órgãos físicos e psicológicos para registrar aquela impressão, a influência magnética desses espíritos ficaram na nossa alma, como um núcleo primordial. A experiência, a imagem, não podemos nem falar imagem, porque não havia nem psique para caracterizar uma imagem, mas o magnetismo desses espíritos, eles ficaram em nós como uma proposta motivadora para o amor e para o bem. É como se fosse a primeira semente lançada dentro de nós para compensar toda uma estrada de sedução, atração da matéria, gerando uma energia oposta que vai ficar ali pulsando dentro de nós, nos chamando para o amor. Mas pensemos isso como uma energia, uma vibração que não tem imagem. Ela é como se fosse uma poça de energia dentro da poça.
Porque não havia ego, não havia sombra, não havia ânima ou ânimos, não havia as divisões da anatomia da alma em termos psíquicos, como o juízo, a atenção, a psicomotricidade, a própria consciência egóica em si, os complexos. Não existia nenhuma estrutura de personalidade a esse período. Então nós temos uma impressão, uma assinatura energética que começa a organizar essas energias em nós e que hoje são elas que ficam nos hipnotizando na direção desse amor. É a imagem primordial da imagem primordial. É a imago primeira. Inicia-se então, a partir do impulso dessa instalação dessa energia de amor, esses pais eles vão nos colocando perto dos elementos da natureza. Nós vamos caminhando na nossa jornada de alma e começamos ali nos micro-organismos, nos vírus, que eles se partem, se replicam, se copiam. A alma olha para aquilo, tem uma coisa boa aqui, eu acho que eu vou copiar esse movimento. E ela fica perto daquelas estruturas e começa a receber o magnetismo num ritmo. Ela começa a receber aquela influência. Aquele magnetismo é introjetado e a própria psique começa a fazer esse movimento para se deintegrar, para poder acontecer enquanto alma. Então é como um terreno que está vazio, eu construo as paredes e não tem quarto, não tem sala. E de repente eu olho alguém que já tem uma casa, um cômodo pronto, eu vou fazer um cômodo igual a esse. E você começa a se movimentar e começa a partir igual. Vou botar um quarto aqui, uma sala aqui. E começa a organizar essa estrutura, mas toda a ideia da arquitetura da casa é copiando a natureza. A alma olha para aquilo e fala, não, vou pegar para mim. Os espíritos superiores asseveram que nós começamos a escravizar as formas menores para acontecer enquanto alma. Aí começa a nossa realidade de dominação. Dentro dessa proposta, a natureza, que começa lá nos micro-organismos, a formar os quartos dessa casa, esses quartos dinâmicos, vai desencadear uma lei que André Luiz e os espíritos superiores chamam de filtros de transformação. É a lei do transformismo, que Joana vai falar todo o tempo na sua realidade, que é essa busca da transformação para se libertar dos instintos agressivos de natureza animal. De toda essa realidade que nos acomete e caracteriza em nós o ódio, o egoísmo, o ciúme, a inveja, a vingança, que são a psificação dessa realidade instintiva, e quando ela sai do biológico e começa a acontecer em termos de psicologia, quando a psicologia começa a desatarrachar a biologia do instinto, a primeira aparência dela é o vício moral. É o exagero. Nós ficamos monomaníacos numa realidade de prazer. Então, os vícios são uma etapa do nosso desenvolvimento, mas que precisam ser vencidas. Dentro dessa realidade, os filtros de transformismo são a natureza. Nós começamos dentro dessa realidade viral, de se partir e copiar para ir organizando. Aquela porção de energia olha para fora e traz para dentro, e começa a copiar essa realidade. Depois, no mineral, nós começamos a aprender a atração. Não basta só se partir, isso também tem que se conectar. Então eu me quebro e depois começa um movimento de me aproximar e me afastar, gerando organização, ritmo, ciclo. Começa todo esse processo. Depois nós temos a sensação no vegetal, a sensibilidade da planta. As plantas são sensíveis, né? Hoje nós observamos as plantas, elas são sensíveis à nossa vibração, bem diferente do mineral, embora o mineral possa também até fazer, nas terapias alternativas, né, os trabalhos de cura, nos transferindo energia, harmonizando os nossos chakras, mas a planta ela é mais sensível. Se nós mandamos uma energia negativa, ela morre. Se nós alimentamos com energia positiva, ela se nutre. É a sensibilidade do vegetal que hoje está em nós. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que ela mora só, e ela tem uma planta, uma espécie de planta na varanda do apartamento dela. E é uma planta que ela tem um limite de desenvolvimento. E ela começou a abraçar essa planta, a nutrir essa planta de afeto. Ela teve um crescimento anormal. Então era para ser uma plantinha, virou um coqueiro, de tanto amor que ela deu e vibração para aquela planta. Ela chegou a levar e observar a análise de desenvolvimento da planta e realmente havia impresso na planta um desenvolvimento anormal por indução magnética
das vibrações que ela emitia na planta. Agora, se uma planta registra isso, imagina a relação um com o outro. Aí nós podemos começar a compreender a realidade, a capacidade que eu tenho de injetar amor e também de injetar traumas no outro, de ferir o outro, da responsabilidade da autoconsciência e da consciência empática, que é a proposta de Jesus. Então, na planta eu tenho a sensação, a sensibilidade. É tanto que a gente tem pessoas que assistem o filme e choram. Aí você fala uma coisa, a pessoa chora. São pessoas planta. Ela é mais sensível, tem mais energia da planta ali. Na homeopatia a gente observa bem isso. Então a pessoa está doente, você dá a energia do mineral, dá a energia da planta e vai curando. Por que a homeopatia dá tão certo? Porque a nossa base é a natureza. Quando a vibração vai descendo, aquele ritmo da energia vai caindo para a sombra e vai virando doença. Aí nós pegamos a energia da natureza e anula a vibração e a energia sobe de novo. Vem a vibração da mesma assinatura da energia da doença. Quando joga em cima, puxa a doença para cima e cura. A energia se eleva na direção do amor. Mas para curar eu preciso ter a energia da natureza. Nós precisamos estar o tempo inteiro em contato com essas energias, nos alimentando, por exemplo. O nosso corpo copiou tanto que agora nós dependemos dessa natureza para poder manter essa memória funcionando dentro de nós. Então nós temos que comer a alimentação que vem toda da natureza e que ela fica sustentando essa vibração energética do corpo físico, nos nutrindo dentro dessa realidade. O quanto que nós estabelecemos uma relação forte de magnetismo e nutrição bionívoca, né? Nós influenciamos e somos influenciados dentro dessa realidade e estabelecemos esse laço profundo com a natureza. Até que chegamos nos animais, onde nós temos os primeiros indícios de inteligência rudimentar, que são os instintos. Esse ritmo que se repete, essa compulsão dos instintos de comer, do dormir, do se alimentar, do agredir, do fugir, do atacar, que aprendemos na floresta, a intuição, que hoje se nos assemelha a um faro, que nós aprendemos lá desde a realidade animal, que nós vamos aprofundar. Nós temos uma fase intermediária. Todas essas fases, nós não estamos falando de encarnação. Nós estamos pegando um espírito e colocando dentro de uma pedra. Não é essa a realidade. Nós estamos falando de uma imantação, de uma aproximação, como um imã, perto de uma limalha de ferro, onde nós aproximamos aquela experiência uma da outra e há uma troca de energia, uma troca de assinaturas energéticas. Então não há que se colocar um espírito dentro da pedra, mas ele sofre a influência da pedra. A encarnação ela vai começar a acontecer nos animais transitórios lá na frente, onde há uma biologia que já consegue suportar essa realidade do espírito. Dentro dessa realidade, quando nós estamos pulando de uma experiência para outra, principalmente na realidade animal, nós temos uma fase que é no planeta Terra, encarnados, experimentando essa realidade de natureza animal nas estruturas animais, mas existem fases de desenvolvimento que ocorrem no plano espiritual e que elas aparecem para nós na nossa biologia como lacunas de desenvolvimento. Os cientistas olham, cresceu até aqui, aqui dá um pulo e não aparece como é que fez a virada. Como é que vem um símio, um macaco e de repente aparece um antropóide ali de uma realidade, perdeu o laço, porque esse laço está no plano espiritual. Esse laço aconteceu dentro do processo de desenvolvimento, que vai ocorrendo em cirurgias espirituais. Imaginemos um pássaro, que ele precisa virar um papagaio. Eu vou precisar mexer no aparelho fonador desse pássaro. É pegado esse fluido, levado para a espiritualidade, e são feitas cirurgias espirituais para desenvolver. Aí coloca na matéria e vai desenvolvendo. Assim como nós hoje. Estou na polaridade masculina. Se eu for encarnar como mulher, eu vou precisar fazer uma cirurgia espiritual, de mudança de sexo, no plano espiritual. Porque aqui é a cópia de lá. Então lá também, a depender do nível evolutivo, é necessário fazer uma cirurgia no perispírito para mudar a sexualidade. E isso já vem ocorrendo desde os períodos mais originais da nossa existência. Então todo o processo de transformismo, ele ocorre lá e cá. E lá no plano espiritual, quando estavam ocorrendo esses processos de transformação, quando nós vamos observar a proposta kardeciana no livro dos médiuns, ele coloca uma imagem de espíritos que não são nem animais e que não são humanos ainda,
que são imagens muito mitológicas, inclusive, que vão começar a explicar de onde saiu essas imagens da mitologia para nós. Claro que não é só disso, isso é um complexo de informações muito profundo, mas ele diz que à medida que essa energia foi caminhando e que ela não era nem humano e nem animal, ela tem uma fase de transição no plano espiritual. E ele traz a imagem dos trasgos, dos gnomos e diabretes. Isso está no livro dos médiuns. É aquela fase daqueles elementos da natureza de transição. Na mitologia a gente vê as ninfas. As ninfas, elas não são nem humanas e nem deuses, e não são nada, são uma fase de transição da natureza. São elementos da natureza. Então, quando você quer causar um incêndio, quer mexer em elementos da natureza, os espíritos superiores se usam dessas formas de vida, como foi na criação do próprio espiritismo. Os espíritos superiores não vieram bater nas mesas. Eles pediam para os espíritos próximos a essa realidade realizar esse fenômeno. Não por uma questão de vaidade, mas porque a realidade material do espírito estava mais próxima de realizar aqueles eventos de natureza material. Então, sob o comando de inteligências superiores, como é desde o início, eles solicitavam esses espíritos, e o pedido de um espírito superior é uma ordem irrecusável, é um magnetismo irrecusável. Os espíritos daquela natureza realizavam aquelas tarefas, e na nossa natureza da mesma forma. Quando precisa manobrar as estruturas de natureza, são esses espíritos de transição que estão lá morando nas florestas, com aquelas energias. Então é uma realidade. Então existe essa fase de transição entre um elemento e outro. Os outros processos vão se dando à medida que esse fluido vai caminhando, até que chegamos na atividade fisiológica e na atividade psicológica do ser humano, que é, na realidade, a soma de todas essas experiências. Onde a atividade nervosa, os impulsos biológicos, vão se traduzindo em realidade psíquica, dentro dessa proposta, e todo o processo de transformismo vai se dando através da retração e impulsão dessa energia, expansão dessa energia na direção da natureza, onde eu vou, pego e trago para dentro. Vou lá, pego e trago para dentro. Esse mesmo processo continua da mesma forma, principalmente na infância, onde eu vou lá nos meus pais, pego e trago para dentro. Vou lá dos meus pais, pego e trago para dentro. O elemento não é mais a natureza, é o outro ser humano. O que eu fazia encostando na pedra, para copiar a pedra e pegando o magnetismo dela, hoje a criança faz com os pais. É a mesma ideia. Ela se aproxima dos pais, recebe a influência e faz moldes vivos de experiência dentro de si. Faz sentido isso para vocês? Ou seja, nada nasce do acaso. Existem moldes primordiais. Quando nós pensamos nessa lógica, a própria mitologia ela não nasce de um impulso aleatório do inconsciente. Nós tivemos a experiência do politeísmo, ela é tão intrincada, ela tem tantos aspectos de origem do desenvolvimento, que ali está um registro das nossas experiências reencarnatórias, gerando toda aquela experiência espiritual. Então, qual é a lei predominante dentro dessa realidade? A lei do transformismo, é transformar. O que nós estamos aqui buscando hoje nesse seminário? Nos transformar. Nós queremos conhecimento para poder lidar com o afeto, transformar esse afeto para aprender a amar e nos libertarmos de nós mesmos. Qual é a lei que predomina dentro dessa realidade? A lei do transformismo. A lei geral é experimentar, tentar, ou seja, eu vou lá, experimento na natureza. Dentro dessa realidade, dessa lei do transformismo, eu escolho dentre todas as experiências que eu tive a melhor. Tive várias experiências de dor, de alegria, estratégias de sobrevivência, de alimentação para garantir essa encarnação. Eu pego a melhor, descubro a melhor e começo a repetir. Aí eu começo a repetir para treinar essa saída, para ela virar uma virtude dentro de mim. Achei a saída. Dentro dessa proposta eu começo a repetir, conectando e desconectando dos filtros de transformismo da natureza e na própria encarnação, como nós estamos agora, ou seja, encarnando e reencarnando, encarnando e reencarnando, dentro dessa realidade, até que eu incorporo essa realidade, depois de muito repetir, aí eu transformo essa realidade, e agora é transformado, tornado uma realidade emocional, eu também posso transmitir. Aí eu posso transmitir. Essa é a lei do transformismo. Essa jornada que nós realizamos.
Então o transformismo ele vai gerar assimilação, onde eu busco a vibração de fora para acontecer enquanto espírito aqui dentro. Imaginemos nós uma energia que aos poucos ela olha e ela vai criando um ritmo. Tudo em nós tem um ritmo. Nós acordamos, o dia tem 24 horas, aí dá o sono, come, descansa, trabalha, ao ritmo, o ritmo da vida. Tem os ciclos, o ciclo da mulher, o ciclo menstrual, o ciclo hormonal, tudo tem um ciclo, um ritmo. Então, o espírito olha para a natureza e vai aprendendo esse ritmo da natureza. Ele vai trazendo esse ritmo para dentro de si, para começar a sair do caos, da desorganização. Então, quando ele começa a bater como uma música, como um ritmo, o coração ele tem um ritmo. Se ele sai do ritmo, a gente adoece. Dá disritmia, não é assim? Então, nós temos um ritmo, o corpo tem um ritmo. É o biorritmo. Você vai dar um passe, você tem um ritmo. Você tira do topo do coronário, vem no campo magnético da pessoa, sai do campo magnético, tira a energia, vai por fora, para não espalhar a energia de volta, e entra de novo na energia da pessoa fazendo esse movimento, que é o quê? O ritmo do campo magnético. As ondas, as linhas magnéticas, elas circulam num ritmo. Então, quando eu dou o passe, eu vou no ritmo da energia magnética. Volto e vou dando passe. Não é assim que a gente aprende? Porque tudo tem um ritmo. É o biorritmo. Então, você come, o estômago vai lá, tritura, 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 libera, o intestino trabalha no ritmo dele. Tudo tem um ritmo. Depois do ritmo, tem um ciclo. Então, a música fica tocando, acabou a música, volta, começa de novo. Então, eu tenho um ritmo e o ciclo anuncia o início e o fim. Esse ritmo começa, ele vai tocando, batendo, e o ciclo vai dizer, aqui é o início e aqui é o fim. No DNA é assim, na nossa vida é assim, a encarnação é assim. A encarnação é um ciclo. Começa um fluido vital, onde eu nasço, aquele fluido vai acabando e fecha o ciclo da vida. Aí eu volto para o plano espiritual e começo de novo. Então, o ritmo precisa do ciclo, que são as pontas bem definidas. Então, eu toco uma música da vida, e a partir dessa música da vida, o ciclo me mostra onde é o início e o fim, para eu ter as iniciações e os desfechos dos processos. Dentro dessa realidade espiritual, nós já aprendemos, então, a assimilar o ritmo das coisas para ir organizando o nosso mundo interno, o ritmo da natureza, os ciclos, e nós começamos a copiar essa realidade. Começa a surgir em nós o primeiro impulso de posse e poder tirânico que hoje nos acomete. Porque quando olhamos para fora, eu começo a falar, tudo é meu, agora tudo é meu. A pedra é minha, o vírus é meu, a planta é minha. Olha o ego aí, as estruturas egóicas de isso é meu, que a gente vê hoje até na criança. O brinquedo é meu, a mãe é minha, não é assim? E até nós, no adulto, o carro é meu, o quarto é meu, a mulher é minha, não é assim? Então está ali, essa presença. Começa essa realidade dessa posse tirânica de poder, essa sede de poder, que vão ser as bases desse instinto de poder para nós. Eu entendo esses ensinamentos espirituais daí. Essa necessidade que nós temos dessa busca de poder, que virou um arquétipo, essa coisa exagerada. E surge, começa a se estruturar nessa experiência com a natureza, a primeira fase do amor, que é o amor egoísmo, que nós vamos encontrar na obra de Joana, que ela estabelece duas fases bem distintas do amor. O amor egoísmo e o amor doação. O amor doação, nós estamos treinando ele ainda. E o que nos caracteriza ainda é esse amor egoísmo. Essa tirania, ela usurpa o poder e coloca a sua vontade acima de tudo. Então ela vai buscar na natureza e começa literalmente a escravizar. Nós começamos a entender que essa proposta inicial mais tarde, ela vai aparecer na própria escravidão de um ser humano sobre o outro. Projetada, volta como uma intuição. Uma maneira de lidar. Por que escolher exatamente eu pegar outro ser humano e colocar ele para trabalhar e servir para mim, para produzir coisas para mim? Porque está na nossa origem. Nós fazíamos isso com o mineral, com o vegetal. Eles trabalhavam para nós e nós pegávamos o resultado do trabalho deles e introjetávamos aquilo. Colocávamos para dentro. Então eles ficam como escravos, trabalhando, e nós, agora que o seu trabalho está pronto, eu vou copiar. Então surge essa realidade tirânica que nos acomete mais tarde, quando nós vamos falar
da nossa psicologia bem estruturada, já humana, dentro dessa realidade, que é exatamente o que Allan Kardec nos ensina, que de uma base de natureza transformista, como a André Luiz nos ensina, e que vai caminhando na direção do animal, quando vira para o humano, a primeira ponte é o vício. É o vício moral. Essa busca desse prazer, porque aquela estrutura ela vai sendo injetada e quando a psicologia se liberta, ela aparece nesse vício. Nós escravizamos para nos autocriar. Vira aquela porção de energia, toda aquela energia da atividade de relação para gerar assimilação dinâmica por influência do magnetismo, das formas da natureza, dos espíritos superiores. Nós estamos sendo guiados por esses espíritos e colocados dentro dessa realidade. Ocorre essa espécie de osmose, né? Essa coisa que vai entrando para a gente, numa metáfora, porque não tem como definir realmente o que é. Essa função exterior vai para o interior do espírito e logo após dominar as formas de vida, passa a usar essa energia dinâmica energética para começar a acontecer, para fazer-se a si mesmo, para começar a estruturar. Eu copio e começo agora a me construir. Então, dentro dessa realidade, eu começo a me auto-inseminar. Eu começo a me autogestar, tudo acontecendo dentro de mim. Eu sou o falo que me fecunda e eu também sou a barriga que me gesta. Está tudo dentro de mim, não tem externo, não tem parceria, está indiferenciado. Eu me autoparto, eu vou me separando, me parindo em pedaços para poder acontecer, para me autocriar, para me autodesenvolver. Fica tudo autocentrado, a ideia do eu, desse eu superior. Eu me autoalimento de mim mesmo num processo narcisista interno, para me autodestruir, para me automatar, porque eu também preciso matar e destruir para transformar, porque a lei é experimentar, serviu, não serviu, destrói. Tenta de novo, serviu, eu assimilo. Tento de novo, serviu, não serviu, destrói. Morre e começa de novo. Achei a resposta certa, repito, por experiência. Até eu me autodestruir e me autorrenascer dentro dessa realidade original. Então começa esse processo autocentrado. Em termos de função direcionada, no interior do espírito, começa a surgir esses processos de desintegração. Então vão gerando baterias que são os duplos energéticos do que nós conhecemos hoje como os órgãos físicos e as funções psicológicas. É um duplo interno, um duplo de energia. De maneira global ou macro-ordenada, essas estruturas vão também sofrendo a vibração desses anjos que estão ali olhando para nós. Aqui não tem livre-arbítrio, não tem direcionamento, não tem pensamento, a gente nem pensa ainda. Não tem o fluxo contínuo do pensamento, não tem nenhum pensamento fragmentário do animal aqui. Há uma influência direta da natureza, onde toda a nossa caminhada é um pai e uma mãe nos guiando e nos colocando perto da natureza. Nós olhamos aquilo como uma fome irrefreável e vamos nos alimentando. Dentro dessas experiências de repetição, assimilação e repetição, ocorre o acionamento de uma das primeiras funções que elas vão ser essenciais para a compreensão do inconsciente profundo, que André Luiz chama de reflexo. Ele coloca lá no seu Evolução em Dois Mundos. Quando um reflexo, ele surge a partir desse contato com a natureza, como nós estamos relatando, na hora que o espírito aprende, fica como uma tomada, um interruptor. Hoje nós temos, por exemplo, se for ao médico, você tem um reflexo patelar. O médico bate, sua perna levanta. Não é assim que funciona? Você tem um reflexo. Você traz a luz, a pupila reage àquele movimento da luz. Isso não precisa do raciocínio da consciência. É como se fosse um interruptor. Então o reflexo ele tem essa característica de eu conseguir ligar e desligar ele. Ele funciona à base de uma estimulação, na grande maioria das vezes de uma forma sintetizada, por um estímulo que vem e liga aquele interruptor e parou o estímulo, eu desligo o interruptor. É como se fosse uma tomada que eu consigo regular. Então esse reflexo é a primeira etapa. À medida que aquela tomada está ali, ela não sabe que ela liga a luz, eu vou começar a treinar ela. Você vai ligar essa luz, né? E vou ensinando essa tomada. E de repente ela começa a ligar. Aí eu repito tanto que eu tiro a mão, a tomada fica funcionando sozinha, aí vira um reflexo. Aí toda vez que alguém entra na sala, a tomada liga a luz. Seria mais ou menos uma metáfora pobre assim. É como se fosse um sensor.
A gente não tem os sensores de iluminação, quando a pessoa entra, a luz liga sozinha. Isso é como se fosse um reflexo. Tem um estímulo, ele liga. Se a pessoa sai, a luz apaga. A ideia é a mesma. Ocorre no nível físico e psicológico. Isso vai ocorrer também. É tanto que nós estamos ouvindo ali os comandos, esse reflexo ele vai acontecer depois. Quando alguém está nos olhando aqui, a gente sente uma vibração e sabe que tem alguém olhando. Tem um sensor. Que mesmo que a gente não esteja virado, a gente sente a energia, é ou não é? A gente consegue perceber. Quando nós estamos no nível psíquico e alguém fala alguma coisa que toca numa história psíquica nossa, às vezes uma fala igual do pai, ou um trauma que está lá, aí liga, e às vezes nós nos irritamos, a pessoa falou, fiquei irritado. Automático, parece ter um sensor, capta aquilo e desencadeia o processo. Então isso vai para o psíquico também, isso é importante. Mas a alma e o corpo não dá para ficar só com esse sensor de liga e desliga, porque tem funções que precisam continuar funcionando, como uma fábrica 24/7, que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não dá para ficar parado, porque senão não tem continuidade da vida. Então não pode ser só um sensor que tem um estímulo, liga, sai o estímulo, desliga, vai servir, essa é a primeira etapa, são os reflexos. Eu preciso de um movimento onde esses mesmos reflexos eles vão trabalhar continuamente, para o estômago funcionar, para o coração funcionar, para eu manter anos de encarnação. Então eu preciso de um automatismo. Aí entra a segunda etapa do processo. Então o trabalho para que a vida não sofra solução de continuidade é esse automático que vai pegando o reflexo e vai transformando ele num processo que não tem solução de continuidade. Então ele serve para a manutenção da vida, para a preservação e renovação da vida. Porque ele vai sendo essa música contínua que o reflexo não dá conta de realizar. Então nós temos reflexos que se automatizam, como por exemplo esse sensor que funciona a partir de estímulos, e nós temos também o automatismo, que é essa continuidade do processo sem interrupção. O automatismo se instala com a repetição dos comandos das inteligências superiores e dessa experiência. Ela desenvolve as bases de núcleos energéticos, verdadeiras baterias que serão a força viva da alma, em funções fisiológicas e psicológicas. Ou seja, esse automatismo que faz com que o coração, o estômago, os pulmões, toda a estrutura celular funcione sem que a minha consciência participe disso. Nós estamos aqui sentados assistindo uma palestra e a minha consciência está dentro de uma vida fisiológica que ela está funcionando e a consciência é um observador dentro dessa realidade. Então todas as funções fisiológicas estão acontecendo sem qualquer comando da consciência egóica. Isso é o automatismo que se dá sem solução de continuidade. Dentro dessa proposta, os órgãos surgem, as baterias, os duplos energéticos dos órgãos fisiológicos vão surgindo. Dentro dessa realidade, temos duas camadas já da psique que começam a formar o inconsciente, que são os reflexos e o automatismo. Aí começa a aparecer o inconsciente. Esse inconsciente que nós ansiamos por conhecer, por nos aprofundar, por realizar esse mergulho. As atividades reflexas do inconsciente surgem a partir dessa estrutura. Em cima dessa estrutura, dentro dessa realidade, estando o reflexo e o automatismo pronto, abre-se um campo para que o instinto comece a surgir. Para começar a preparar o trânsito do vírus, do mineral, do vegetal, para fazer um movimento no animal, dentro dessa realidade. Essa proposta de base, ela vai estruturar todo o movimento instintivo, que nós vamos entender agora, para preparar o nascimento do processo psíquico, como nós conhecemos hoje como realidade humana, que é essa estrutura psíquica que nós conhecemos hoje. Ela não nasce, o nosso psiquismo, ela não nasce do biológico. Não é um produto do biológico. Porque dentro desse raciocínio fala, Daniel, então eu desenvolvo toda uma base de órgãos físicos, baterias físicas, que são os meus órgãos, e desses órgãos que o psiquismo vai nascer como um produto. Não, na realidade, não é a biologia orgânica, em termos de energia, que vai gerar o psiquismo, mas ela vai influenciar a formação do psiquismo.
vai gerar uma influência. Porque senão a base do nosso espírito seria material. E ela não é, ela é também material. Mas ela não é só material. Então essa relação com a natureza para a fundição dos processos biológicos, ela vai influenciar a formação do psíquico. Então a nossa psicologia, ela não é um subproduto da biologia. Mas ela é motivada por essa biologia. É uma motivação, é diferente. Então quando a psique olha o sistema nervoso funcionando nas plantas, aquela sensibilidade, ele vai se sutilizar, motivada por aquela dinâmica, para acontecer, enquanto a formação de psiquismo dentro daquela realidade. A biologia motiva o desenvolvimento da psicologia, não no sentido positivo de dirigir a formação da psicologia, de gerar uma psicologia a partir de uma estrutura biológica, mas no sentido de se ausentar enquanto biologia, e naquela ausência da biologia naquele lugar, a psicologia vai ser exigida para suprir os desafios daquela área. Num lugar onde a biologia dominava, por exemplo, quando eu tenho um animal, ele sai como cria das mãos do macho e da fêmea, recebe as primeiras amamentações e vai para a selva. A partir daquela realidade, ele pode nem ver os pais mais. E ele não fica traumatizado por isso. Ele não tem trauma, não tem meus pais, não sei quem é meus pais. Ele não gera qualquer impacto. Inclusive, se ele encontrar, o macho e a fêmea encontrar a própria mãe, eles podem até procriar e se relacionar com aquilo que, na nossa realidade humana, não é real. Dentro dessa lógica, você tem uma biologia muito forte que supre a necessidade de alguém estar cuidando de você, te dando afeto. Porque a biologia é tão forte que você pode ser jogado numa floresta e aquela realidade ela vai te suprir. O próprio corpo dá conta daquilo. Você não precisa tomar uma medicação. Você não precisa do carinho dos pais dizendo que te amam, que você não vai virar um psicopata. A biologia é tão forte que não precisa daquilo. Então você recebe biologicamente as primeiras nutrições e é jogado na vida. E aquela biologia forte dá conta. Ela não precisa de outros seres ali do lado para poder se realizar. No máximo um bando para poder caçar e se alimentar. Mas não tem um vínculo afetivo. Quando essa realidade vira, essa biologia enfraquece, ela começa a sair de cena. E fica uma lacuna. E naquela lacuna a psicologia começa a preencher. Porque para desbrutalizar, eu preciso, por exemplo, que naquele lugar onde a biologia ocupava, me salvando da ferocidade da selva, eu vou colocar um sentimento agora. Então eu vou deixar aquilo mais sensível e eu vou precisar da voz do pai, da voz da mãe, para dar uma sensibilidade para aquela coisa bruta biológica, ficar mais sensível. E aquilo vira um verdadeiro alimento. Porque se eu não tenho aquele afeto, eu desenvolvo psicopatologias. Quantos de nós não sofremos, às vezes, temos às vezes uma adoção, ou passamos por uma experiência, não conhecemos os nossos pais, a pessoa traz, ela fica com uma lacuna. Ela busca aquilo, aquela realidade espiritual. Não é como um animal, a pessoa sente uma necessidade de buscar essa origem. Porque essa afetividade, desde a conexão da criança no feto da mãe, já começa a receber a vibração da mãe e do pai dentro daquela origem. Então, nasce essa psicologia dessa influenciação ou a interinfluenciação entre o princípio espiritual e material. À medida que o princípio material se afasta e gera um espaço, a psicologia entra ali para ocupar aquele espaço, em termos de afeto, em termos de conexão com a vida. O psiquismo nasce desse encontro como uma função em espectro. Ela não é um A mais B que gera um C. É um contínuo, como um degradê, que vai ali, um espiritual, ele vai caminhando ali pela uma biologia muito pesada e vai se refinando na direção do anjo, como um raio que vai se refinando, saindo de um vermelho muito escuro, passando por um lilás, e vai caminhando na direção de um azul espiritual, não uma quebra de continuidade. Então eu não posso falar de um fator causal onde uma biologia gera uma psicologia, mas uma relação espectral, uma relação de continuidade, onde você vê de uma base bruta e primitiva caminhando na direção do anjo, sem solução de continuidade, onde elas se intrincam e vão mudando de cor ali suavemente, até que aquele anjo começa a aparecer dentro de nós, sem uma quebra dentro dessa realidade.
É tanto que nós temos o espírito, cujas primeiras camadas é esse reflexo, o automatismo, a sensibilidade mineral, vegetal, o animal bruto, selvagem, que agride, nesse espectro bastante vermelho da natureza, começa a caminhar na direção da psicologia humana, surge um intermediário, que é o perispírito. O que é o perispírito? Ele é espírito? É. Ele é matéria? É. Ele é os dois. Ou seja, é uma coisa meio degradê, é lá e cá. Ele é espírito e matéria. Num conceito junguiano, ele é psicoide. Ele é espírito quando precisa ser espírito, e ele é matéria quando precisa ser matéria. É tanto que os nossos conflitos, as nossas doenças, são doenças emocionais, que estão encravadas e dinamizadas na realidade energética e espiritual. Quando elas precisam virar um câncer na matéria, se coagular na nossa estrutura fisiológica, precisa do perispírito. Porque o perispírito é esse filtro que vai densificando e jogando para o último filtro, que é o corpo. Quando eu jogo a energia para o corpo morre, leva a doença e o espírito se libera curado. Isso quando, claro, tem bons sentimentos em relação à aprovação e à expiação. Ou seja, são filtros. E o espírito precisa do perispírito para fazer a ponte entre a matéria densa e a matéria espiritual. Quando a energia vai sair, ela passa por esse degradê, por esse espectro de energia que não tem solução de continuidade. Ele se confunde, ele é físico, ele é somático e ao mesmo tempo é espiritual, é psicológico, quase sem essa divisão que muitas vezes a ciência propõe. A partir dessa realidade, quando nós chegamos ali no vegetal, surge o primeiro impulso para nós da adoração a Deus. A planta, ela busca o sol para fazer a fotossíntese. A realidade química da planta, a realidade em que a luz desencadeia também processos químicos da planta, ali é o primeiro sentimento do divino que nós temos na planta, que Joana chama de deutropismo. Então, quando a planta fica buscando o sol para realizar o fenômeno da fotossíntese, é o primeiro impulso em nós de adoração a Deus, onde nós vamos encontrar lá em Allan Kardec, nas leis naturais, a lei de adoração. Lá nós encontramos então aquela realidade, aquela vontade na planta, nesse Deus solar, naquele impulso solar, que já estava ali sendo instalado pelos anjos espirituais que estão ali nos conduzindo, que aquele registro também fica dentro de nós. Então, dentro dessa realidade, aparece na planta. Essa realidade existe uma disposição mais tarde que impele a nós a buscar coisas para adorar. Vira essa lei de adoração. Então vira uma força em nós que nós não conseguimos parar hoje na realidade humana. Por exemplo, nós vemos pessoas que têm a total adoração, por exemplo, a substâncias. Pessoas que, por exemplo, usam cannabis. Elas tatuam a cannabis no braço, botam a cannabis num pôster atrás da porta, tem uma cultura da cannabis, então elas adoram aquela substância. A gente escolhe uma pessoa para adorar. Segue uma pessoa, adora os pais, eu tenho uma fantasia dos pais, às vezes um palestrante, um santo, a gente adora. É uma força que a gente não consegue parar. É um instinto. E eles ficam inconscientes na nossa realidade. O autoconhecimento vai nos levar ao arrefecimento e o direcionamento dessa energia de uma maneira mais lúcida. Essa energia nos impulsiona, nos conecta com Deus. Essa adoração a Deus. O materialista que não acredita em Deus, ele vai adorar alguma coisa. É uma força que nós não podemos parar. Quando nós não damos o direcionamento religioso para essa lei de adoração que já começa a acontecer na planta, dentro da realidade da planta, nós vamos adorar o sexo, o dinheiro, o poder, porque fica uma força sem direção. E ela vai ficar primitiva. Então surgem os deuses da antiguidade na atualidade no homem moderno. Então o dinheiro vira, eu passo a adorar o dinheiro vira o centro da minha vida. A sexualidade vira o centro da minha vida, eu vivo para aquilo. O álcool vira o centro da minha vida, eu passo a adorar aquilo. Eu não consigo sair de férias sem beber, eu não consigo ir numa festa sem beber. Eu não consigo ir num encontro social sem beber, eu não consigo relaxar sem beber. Então aquela adoração, ela está ali. E se instala toda uma cultura em volta, onde essas substâncias ou esse comportamento viram o centro dessa realidade. E é aí que Joana vai dizer, a luta está aí. A luta do viver é sair dessa animalidade para direcionar essas forças além dessa sombra animal, que nos sustenta e precisa ser honrada, mas ela não pode carecer da afetividade, desse amor que Joana nos traz, que ela depura. É esse buril que vai sensibilizando a alma.
chegamos nos instintos. Essa assimilação, quando chegamos nos instintos, depois de todos esses reinos, ela está concluída. Nós pegamos nesse fenômeno toda a realidade experimentando. Nós vamos treinando, como acabamos de falar. Testando, isso dá certo, isso não dá certo, isso dá certo, isso não dá certo. Eu sou uma ave, chegou um inverno, eu testo ficar aqui, não deu certo, a neve me matou, morri. Aí vem a próxima geração, vamos testar voar para outro lugar? Aí vai lá, voa para outro lugar. A taxa de sobrevivência aumentou, esse comportamento é bom, vamos testar? Aí fica voando para o lugar quente e para o lugar frio. Ótimo, deu certo, estamos sobrevivendo. Vamos pegar isso, vamos introjetar como uma inteligência, vamos começar a repetir. Repete, repete. E aquilo vai descendo para a função psicológica e vira automática. Quando virou automático, eu vou transmitir para o outro que vai nascer. Aí eu transmito para o outro e o outro já nasce com o conhecimento de que quando nevar aqui eu tenho que voar para lá para poder sobreviver. Isso faz o quê? Garante a encarnação. Isso prolonga a encarnação. Isso vai levar o indivíduo a uma realidade na qual o instinto ele tem essa função. É garantir que a encarnação se perpetue. É tanto que nós não vemos animais se suicidarem. Porque todo o programa dele é para a vida. Ele pode viver num ambiente mais inóspito. Ele sempre vai ter uma luta de sobrevivência. Porque a biologia é muito forte dentro dessa realidade. Dentro desse fenômeno, ele vai levar o homem, vai ser a base para o homem, para o indivíduo, para a criatura humana, transformar em virtude mais tarde. Surgirão outros instintos a partir desse desenvolvimento, mas a característica central do instinto é garantir essa reencarnação. Fazer com que a encarnação aconteça. Esse programa de eu preciso viver. Essa voz interna. Eu tenho que viver. Eu preciso comer para viver. Eu preciso dormir para viver. Eu preciso procriar para viver. Eu preciso agredir para viver. Eu preciso fugir para viver. E a meta, o centro, é essa vida. Existe em função da vida o instinto. É uma inteligência rudimentar que está em função dessa realidade da vida. Ela não tem plasticidade intelectual, porque tem um ritmo, tem um ciclo aprendido, mas não é muito plástico no sentido de achar estratégias de cálculos matemáticos, de achar instrumentos. É uma coisa que se repete, monótona. Eu como, me alimento, sobrevivo. Eu durmo, me alimento naquele ciclo monótono que não extravasa a partir de uma realidade de inteligência mais plástica, com flexibilidade. Ela é caracterizada por essa rigidez biológica, tem uma rigidez biológica. Se eu pego um cão que tem um aparelho fonador, a biologia dele é tão forte na estrutura canina que ele nunca vai conseguir aprender a falar o idioma. Ele não consegue, a biologia não deixa, que é muito rígida. Ele não tem estruturas cerebrais, ele não tem aparelho fonador para que ele aprenda um idioma, porque a biologia é muito rígida. Todo o molde dele biológico não permite que ele avance na direção desse aprendizado. Se você pega uma criança, ela consegue aprender vários idiomas na infância. A garganta da criança não limita o idioma que ela vai falar, como é no animal. A biologia ela ganha uma a psicologia e a biologia num casamento perfeito, eles abrem para uma plasticidade que começa a gerar uma criatividade sem limites, como nós estamos vendo na tecnologia. O que não ocorre com o instinto. Ele garante a vida, mas ele sempre no mesmo ritmo desse A que funciona em B e não sai desse caminho. O que é diferente da criatura humana. É um apego ligado a essa sobrevivência, então surgem os primeiros traços de apego. Ele é inato e transferível. Já nasce comigo, porque uma vez que eu introjetei, eu posso transferir isso para outros da espécie. Ele é automático e supre o cuidado biopsicológico que nós precisamos em nós. Então, no animal, a biologia é forte que não há necessidade de uma psicologia afetiva para esse ser desenvolver. Então, ele amamenta, ele se desenvolve e segue a vida. Não se fala necessariamente em traumas afetivos, não se fala em apaixonamentos, em estruturas psicológicas plásticas, como na psicologia do humano.
É muito rígida, é uma rigidez tão profunda que ela se repete e não abre para outros campos. No animal, o medo é inato. Ele sabe do que ele precisa se defender, porque ele já nasce com aqueles medos. É inconsciente para ele, está já ali, ele sabe o que ele precisa fugir, estruturar dentro da realidade biológica que ele vive. No ser humano, o medo é aprendido. Nós não temos necessariamente medos inatos, que nascem conosco. De repente, nós estamos lá, temos uma experiência na piscina, e a partir dali, marca uma emoção, fixa, e eu passo a ter medo de água. Aprendi o medo da água. Estou andando na rua, sofro um assalto, passo a ter medo de caminhar naquela rua, que eu não tinha medo antes. Não é assim? É uma forma de aprendizado. No animal, essa estrutura já nasce com ele. No ser humano, o medo é aprendido em razão da psicologia ser tão flexível, ao ponto de eu vencer esse medo, ou de eu criar novos medos dentro dessa realidade, como nós estudamos nas psicologias do desenvolvimento. Então, nos animais começam a surgir os primeiros ensaios de consciência. Os primeiros ensaios de consciência. No animal, o pensamento não é uma torneira que jorra como uma cachoeira contínua. São relâmpagos de pensamento. A matéria mental ela é fragmentada. Então, ela é liberada em pedaços. Então, não gera-se uma continuidade de vida em termos mental, de usinar matéria, como no ser humano ocorre. A mente do espírito, como um órgão do espírito, ela é uma usina de matéria contínua. Cada um de nós, nesse momento, está como uma chaminé usinando matéria mental. Vocês estão escutando a palestra e tem um fluido envolvendo todos nós, eu, vocês, cada um. O que eu estou pensando está gerando uma nuvem de energia, essa usina, que chama aura. Então ela forma a minha aura. Eu usino, a partir do mental, a minha aura. E eu respiro a nuvem que eu mesmo crio, afetiva, gerando o meu inferno ou a minha felicidade dentro desse processo. Para que isso ocorra no humano, eu preciso de uma corrente contínua de vibração, usinando, para gerar continuidade, no que é o automatismo. No animal não tem isso. O animal ele solta lampejos dessa energia, é quebrado, é fragmentado. É tanto que os espíritos dão o nome de pensamento fragmentário. São pedaços de pensamento. A primeira expressão do animal mental são as ideias relâmpago, são essas ideias fragmentadas, formando essa crisálida da consciência, que começa a se formar em termos de ego, de consciência, se aproximando da psicologia da criatura humana. Foi perguntado para Chico Xavier, que ficou registrado, inclusive, numa das obras de André Luiz, quais eram os animais que nós poderíamos começar a pensar que há encarnação, onde aquele fluido ali, ele já está entrando num corpo, se fixando a um corpo, saindo do corpo e fazendo esse movimento, o que é diferente lá na pedra, no vegetal, que são processos de aproximação fluídica. E os espíritos responderam, através de Chico, que o cão já começa muito próximo a ter um processo de encarnação. O macaco tem ali já um processo encarnatório. O gato tem essa aproximação. O elefante é uma das figuras mais maternas que tem na natureza. Ele tem o arquétipo materno no elefante, é fantástico, né? O cavalo também está próximo. Ou seja, nós temos animais de transição onde nem todas as estruturas animais nós podemos falar de encarnação. Mas existem animais onde a encarnação já começa a acontecer. E eles serão essa ponte, onde passarão por cirurgias espirituais e transições no plano espiritual, para reencarnar fazendo esse movimento na direção do hominal ou do humano dentro dessa realidade. Quando nós chegamos nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto, o inconsciente está formado. Aí começa a segunda etapa, né? Vamos dizer assim, nós estamos falando de milênios de repetição, milênios de fragmentação, milênios de energia trabalhando em nós. Até aqui, até esse momento aqui, os espíritos estão nos pagiando. São os pais do mundo. Eles estão, Daniel, vai para cá, Daniel, vai para lá. Não tem consciência, não tem ego, não tem o eu.
Quando nós perguntamos assim, qual é a sua profissão? E você fala, eu sou arquiteto, eu sou psicólogo, o eu está lá. Dentro dessa lógica, o eu está sempre presente. Qual é a sua religião? Aí você fala, eu sou espírito. Ou seja, a referência de consciência e conexão com aquela função social é uma coisa que a gente chama de eu. O eu sempre está lá. Então, eu sou espírita, eu sou filho de fulano. Eu não consigo falar, me conectar com a formação cultural, a persona, a máscara, se eu não tiver essa referência desse eu, que é um complexo. Então eu sempre preciso me referenciar a partir de eu faço isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho a doença. A gente coloca esse eu. Então é uma relação de espelho com a vida. O eu é o referencial. Isso na física é extremamente estudado. Tudo muda na física com a referência. Depende do referencial. Então, por exemplo, se eu estou aqui jogando um objeto para cima, para mim esse objeto ele está na vertical, numa linha reta. Ele sobe e cai. Agora, se eu entro num transporte, num ônibus, num avião, e continuo jogando esse objeto para cima, para mim ele está na vertical, caindo em linha reta, subindo e descendo em linha reta. Se você olha daí, você vai ver um objeto fazendo assim, ó. Ele muda a trajetória, porque depende do referencial. Então, na vida, o referencial é tudo. De onde eu olho. E qual é a referência desse eu? É a partir desse lugar animal. Ele olha a vida, a referência desse eu, essa história animal. Ele vai olhar para essa realidade a partir de uma realidade animal. Aqui, Joana começa a obra dela psicológica. É a partir desse ponto onde surge a criatura humana que ela vai dizer que a luta da reencarnação é a luta por superar os instintos de natureza animal, que vão gerar os vícios na criatura humana, os vícios do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento, da indiferença, do materialismo, as forças da guerra, da dominação, da escravidão, o poder, a necessidade do poder, a luta de sobrevivência, a competição sombria, a depressão, a esquizofrenia, as síndromes de pânico, as compulsões, as doenças físicas, os cânceres, as lesões congênitas, são todas de base dessa realidade animal e que a criatura humana, amando, vai encontrar o buril que vai desprender essa pedra preciosa dessa estrutura lodacenta que nos prende. É como se fosse um piche que nos atrai, nós estamos tentando, é tão forte para nós, que nós estamos tentando sair dessa matéria lodacenta, que faz um esforço, ela nos pega de volta e nos arrasta e a gente vai e repete. Como todo o processo de transformismo, chegamos na fase de repetir, treinar o amor, para poder vencer isso. Aí caímos na proposta de Jesus. Quando alguém nos ofende e nos fere, na minha psicologia eu falo de mim, eu fico magoado. Algumas vezes eu consigo não ficar. Mas na minha inferioridade, quando a pessoa fala uma coisa que eu não gosto, aí começa uma auto-obsessão, aí fica aquilo na cabeça. Aí começa o treinamento do amor. Como é que faz para amar? Eu vou orar para essa pessoa. Eu vou começar a orar. Porque aí eu começo a fazer um processo de mudar o meu sentimento, treinando o amar. Não tem mágica, tem que treinar. É parar mesmo e fazer uma oração. Tem que parar, porque eu ainda não sei amar. Então eu preciso treinar esse amor. Aí entra a proposta de Jesus do Evangelho. Orai pelos vossos inimigos. Vai chegar um ponto que não vai precisar, porque não vai ter ofensa. Mas isso é lá na frente. Agora é um exercício. Eu preciso dessa psicologia de repetir, repetir. E como que eu vou treinar o amor se eu não tiver a sombra do meu lado para treinar essa virtude? Se eu estiver do lado de anjo, eu não vou ficar atrofiado, porque nada vai me motivar em termos agressivos. Quando eu me conecto com a vida, esse atrito com a vida agora, que não é mais a pedra, a planta, não é mais um outro animal, mas é você que está aí, e essa selva da vida, da cultura, e eu atritando com você e você comigo, a minha sombra sai, a sua sai, a minha virtude sai, o meu dever moral sai, e eu começo a treinar o amor. Aí eu vou treinando, porque aquelas coisas vão me gerar um mal-estar, eu vou ficar cansado, vai ficar com dor de cabeça, eu vou me tornar uma pessoa pesada, meu Deus, eu não me aguento em mim mesmo. Como é que eu faço para sair disso?
A Joana fala, lê isso aqui. Aí você lê o livro, ela fala, faz uma prece. Praticar caridade, sai do teu ego. Desenvolve, faz a reflexão para ti, para dentro, mas também olha para o outro, que é a proposta de Jesus. Então não basta ficar filosofando. Ler os melhores livros de psicologia e transformar aquilo numa realidade intelectual. Isso vai virar uma paisagem que eu olho de longe, mas que eu nunca fui lá ver. Ler o livro e não viver, é isso. E é a partir daqui que Joana traz a proposta dela, libertadora, de conexão com esse ser, para transmutá-lo a partir do amor, utilizando essas energias como um trampolim na direção do anjo. A partir de um processo no qual nós não vamos ficar entregues aos automatismos do inconsciente, mas do desenvolvimento de uma consciência que vence o automatismo, desenvolvendo a afetividade na direção do amor.